A gente sempre ouve falar de ética em inteligência artificial, né? E quase sempre parece um assunto super filosófico, cheio de dilemas e com poucas respostas práticas. Mas, e se a solução para isso estivesse escondida bem ali, na linguagem mais precisa que a gente conhece? Nesta análise, vamos descobrir como a ética está deixando de ser só uma ideia para se tornar um desafio matemático, um desafio concreto e, o mais importante, um desafio que pode ser resolvido. Pois é, vamos pensar fundo nisso. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. E olha, isso não é só uma metáfora não, é uma proposta bem radical. Usar o rigor dos números, das equações, para embutir valores humanos diretamente no coração de uma máquina. A ideia é transformar a moralidade em algo que um computador possa de fato calcular. Mas antes de sair construindo essa IA ética, a gente precisa entender por que isso é tão, mas tão difícil. Os problemas que a gente enfrenta não são nada simples, e eles nascem do jeito que as máquinas pensam. E a raiz do problema está toda aqui. As nossas decisões, as decisões humanas, são cheias de nuances, dependem do contexto, são guiadas por um monte de valores e experiências de vida. Já um algoritmo, bom, ele é lógico, direto ao ponto, otimizado para cumprir um objetivo. Esse choque entre a complexidade humana e a lógica da máquina cria um verdadeiro campo minado ético. E desse choque surgem dois obstáculos gigantescos. O primeiro é o famoso viés algorítmico. A IA é treinada com dados do nosso mundo que é imperfeito, e acaba não só aprendendo, mas muitas vezes amplificando os preconceitos que já existem. O segundo é o problema da caixa preta. Os sistemas ficam tão complexos que nem quem os criou consegue explicar direito por que uma decisão específica foi tomada. Para encarar esses desafios, não adianta só ter boas intenções. É preciso ter um método, uma abordagem estruturada, um guia claro para levar o desenvolvimento da IA na direção certa, de um jeito que a gente possa medir e confiar. E é aí que surge uma forma bem interessante de organizar a solução. Conhecido como FATE, esse framework se apoia em 4 pilares essenciais. Primeiro, justiça, para combater o viés de frente. Segundo, responsabilidade, para a gente saber quem responde quando as coisas dão errado. Terceiro, transparência, para finalmente conseguir abrir a tal caixa preta. E por último, ética, que funciona como um grande guarda-chuva, pensando em todo o impacto que a IA tem na sociedade. Ter um conjunto de princípios como o FATE é, sem dúvida, um passo gigante. O problema é que existe uma distância enorme entre ter essas ideias no papel e conseguir, de fato, colocar elas para funcionar dentro do código que roda nos computadores. E essa frase aqui, nossa, ela resume o problema perfeitamente. Uma coisa é a gente definir o que seria uma IA ética. Outra, completamente diferente, é ter a capacidade técnica de construir isso. É exatamente nesse buraco, nessa lacuna, que muitos projetos de IA ética acabam tropeçando. Então, o ponto crucial é este. Como é que se pega um conceito tão humano, tão abstrato como justiça, e se transforma isso em instruções que uma máquina consegue entender e executar sem nenhuma dúvida? Essa é a pergunta que vale ouro. E uma resposta super inovadora para essa pergunta vem da proposta do autor José Lourenço Cláudio Júnior. Ele defende que a matemática pode ser exatamente a ponte que a gente precisa para conectar, de uma vez por todas, o mundo dos valores éticos com o mundo da programação. A ideia central dele tem um nome: síntese transdisciplinar. Calma, o nome é chique, mas a ideia é poderosa. Em vez de tratar a ética como um acessório, algo que a gente adiciona no final, a proposta é colocar ela na fundação da IA. Lá na matemática, na álgebra, no cálculo, a ética vira parte da arquitetura do sistema desde o começo. E sabe por que isso é possível? Porque a matemática é uma linguagem universal e extremamente precisa. Do mesmo jeito que ela usa equações para descrever as leis da física, ela pode ser usada para descrever e aplicar as regras da ética. Ela consegue traduzir o deveria da filosofia em faça do código. Ok, a teoria é fantástica, mas como isso funciona na vida real? Vamos ver agora como essa tal de síntese transdisciplinar se transforma em algo prático. E olha só que brilhante! Para garantir a justiça, por exemplo, se usa uma técnica chamada otimização com restrições. É basicamente dizer para o algoritmo: olha, seu objetivo é acertar, mas você vai ser penalizado se suas decisões prejudicarem um grupo mais do que outro.
Para a responsabilidade, existe a verificação formal, que permite criar provas matemáticas de que o sistema sempre vai seguir certas regras éticas, não importa o que aconteça. E para a transparência, as técnicas de IA explicável, ou SHAI, usam a própria matemática para traduzir as decisões da caixa preta em algo que nós, humanos, conseguimos finalmente entender. Essa abordagem toda representa uma mudança de paradigma, uma virada de chave. A gente está saindo de uma era em que a gente tentava corrigir os problemas éticos da IA depois que eles apareciam, para entrar numa nova era onde a gente previne esses problemas desde o início, desde o design do sistema. E esse é o ponto principal de tudo isso. A ética não é mais um conjunto de regras que limita a IA por fora. Pelo contrário, ela se torna um requisito matemático tão essencial quanto a própria eficiência do algoritmo. É a chamada ética por design, no nível mais fundamental que existe. E a gente termina com essa reflexão. Se for possível mesmo programar a ética nas fundações matemáticas da IA, as chances de criar sistemas que não só evitam fazer mal, mas que de fato promovem o bem-estar humano, se tornam gigantescas. Aonde isso pode nos levar? Bom, o futuro está sendo escrito agora mesmo e a linguagem dele, ao que tudo indica, é a matemática.